Olá, pessoal. Pessoal, iniciando aqui as gravações da parte do RFN 6 aqui do nosso curso, tá? Estou aqui com o mesmo projeto. A gente vai refazer esse lançamento aqui, né? Eu vou fazer de uma forma um pouco mais acelerada esse lançamento, porque vocês já sabem lançar, vocês vão ver, vamos focar só nas diferenças, né? Esse vídeo, a princípio, eu também vou disponibilizar ele no YouTube, tá? Vai ser o primeiro vídeo novo gravado. Os outros dois que a gente tem lá na plataforma já estavam no YouTube, né? Então, esse primeiro será disponibilizado, os outros não. Os outros serão exclusivos aqui do nosso curso, tá? Então, o nosso projeto vai ser esse. A gente vai lançar aqui as bases da arquitetura e no próximo vídeo a gente vai relançar os pilares, relançar as vigas, né? A gente vai fazer todo esse lançamento aqui. Então vamos lá, né? No RFN6, para criar um novo projeto, eu tenho aqui esse ícone, posso vir aqui em ficheiro novo também, posso apertar Ctrl N, tá? Ok? Os projetos eles também ficam agrupados aqui, todos os projetos estão andando. Eu posso fechar esse projeto, eu posso deixar ele aberto e abrir mais outro, tá? Eu vou deixar ele aberto, caso a gente tenha alguma dúvida, a gente volta aqui rapidamente, tá? Eu vou criar aqui novo projeto. A princípio, ele vai abrir uma tela bem semelhante ao que a gente tem no RFM5, onde eu coloco aqui o nome do projeto, tá? Vou procurar aqui a criação de pastas, também é igual, tá? Vou deixar aqui na nossa pasta aqui, né? Vou colocar aqui casa metálica. Podia colocar uma nomenclatura qualquer, né? Vou botar aqui versão RFM6, né? E aí eu vou colocar a data que eu comecei aqui esse lançamento. Vou colocar aqui 3/7/2025. Coloquem o nome que vocês quiserem, tá? Vai ser um modelo 3D, né? Isso aí a gente já viu, isso aqui não muda. O que muda aqui é a animaçãozinha aqui que fica mais clara, né? Por exemplo, eu posso ter elementos 1D, barras, basicamente com essas cargas, barras somente com cargas no plano aqui axiais, né? Elementos em 2D, né? E aí você vai ver que ele vai habilitando e desabilitando. Aqui eu posso analisar barras, elementos 1D. Em 2D eu posso verificar também superfícies, né, e barras. E aí aqui é os tipos de esforços que eu posso ter. Eu tenho esse outro modelo, que é um 3D planificado, né? E aí eu também tenho aqui tensão basicamente só no plano, né? E o modelo 3D que libera tudo, inclusive elementos de sólido, tá? Beleza. Outra coisa que mudou é a gestão era local, agora eu consigo fazer uma gestão aqui através do Dual Center, né? Clicando aqui, ele vai abrir o Dual Center, que vai ter informações da minha licença, informações de atualização, blocos, vão ter várias questões aqui, tá? Padrão de modelo, os blocos aqui, e vai ter a extranet com os dados de vocês, tá? Então, aí eu acho que eu já fiz um vídeo é, mais ou menos detalhando isso. Vamos lá. Partindo aqui para a próxima aba, você vai ver que tem mais abas aqui agora, ó, certo? Eu vou aqui em módulos, essa aqui é a aba da novidade, tá? Módulos, normas 1, normas 2 aqui, basicamente. No RFEM5, geralmente a gente teria que adquirir o RFEM e adquirir um módulo para dimensionar. Ele faria aquela análise, geraria os esforços, mas você não consegue, você basicamente pega o modelo básico do RFEM, o núcleo básico, ele vem basicamente com essas funções, tá? Lançar modelos, nós, barras, superfícies e sólidos. Você lança, faz os carregamentos, cria casas de carga, mas você não consegue fazer o dimensionamento. E aí, para isso, você adquiria um módulo, né? A diferença é que, por exemplo, você ia dimensionar a estrutura metálica, então você tem diversos países com norma de projeto de estrutura metálica.
você tinha que escolher o do seu país, né? Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, então eu tinha que ir para a norma NBR, né? Caso eu tivesse um projeto na Europa ou Estados Unidos, eu não poderia dimensionar para lá, teria que adquirir mais um módulo das normas desses países, né? A diferença é que agora, quando você adquire aqui o dimensionamento de aço, você já vai ter acesso a todas as normas. Eu vou adicionar aqui o módulo de dimensionamento, vou adicionar aqui aço, betão, que é o nosso concreto, madeira, alvenaria, alumínio, colocar vidro aqui, ligações em aço, vou adicionar aqui todos os módulos, tá? Menos esse aqui, que por enquanto para a gente não importa, tá? Aqui são módulos de dimensionamento, aqui são módulos para assistente de carga, até onde eu sei, isso aqui já vem embutido, você só ativa ou desativa. E aqui eu tenho módulos de análise que são auxiliares e complementares aos que ele já tem, tá? Módulos de análise dinâmica, isso aqui você vai comprando separadamente esses módulos que estão aqui. Tem outros módulos especiais, modelo de edifício, análise geotécnica, a simulação de evento está em cima aqui porque teria que ter o RWind, tá? Vai ter aqui tendões, está na versão beta, né, que seria a proteção no RFEM, proteção em vigas, né? Vai ter esse disposição e desenho CAD, eu ainda não explorei, né? Está ativado aqui, mas eu acredito que seja gestão de layers e deve ter alguma outra coisa relacionada a desenho, mas eu confesso que ainda não explorei completamente, tá? E também tem aí superfícies multicamadas, né? Os CLTs, né? LVL e entre outros aí. Ah, vidros laminados, alguma coisa nesse sentido. E tem um módulo de otimização que eu confesso que também não utilizo aqui. Então vamos ver aqui. Quando eu adiciono aqui, ele vai habilitando para mim várias escolhas aqui, né? Por exemplo, eu não habilitei aqui a análise dinâmica. Se eu habilitar aqui a análise dinâmica, deixa eu achar aqui, alguma coisa de análise dinâmica, ele já habilita para mim aqui a norma para fazer a análise dinâmica. Então aqui, em classificação de caso de carga, eu posso escolher uma norma. Tenho várias aqui, né? Eu tenho a 8681 para todos os outros tipos, né? Concreto, aço. E tem uma específica só para madeira, que já é a novidade aqui do RFEM, quando eu estou gravando esse vídeo também, né? E tem a classificação dos elementos conforme a norma de madeira. Vou escolher aqui a 8681, né? E aí ele me dá aqui a edição também. Eu posso clicar aqui e ver o que, que ele está considerando, né? Também. Posso criar um só para mim também. Se eu quiser, ó, não gosto de usar esses fatores aqui, eu faço uma adaptação para algum item específico, algum tipo de projeto específico, eu faço a minha adaptação. Aí você cria um novo, tá? Ok? Que não vai mudar nada. E aí tem os assistentes de carga. Assistente de carga, basicamente, para assistentes que te ajudam no lançamento de cargas de vento, carga de neve, entre outros, tá? Apesar de ter aqui a 6123, quando você seleciona, ele te dá um aviso de que não tem cálculo determinado aí, terminado para isso ainda. Está em desenvolvimento, mas ainda não foi adicionado aqui, né? Então ele vai aparecer, mas não vai funcionar, tá? E ainda está na versão 2013. Acredito que quando lançarem efetivamente vai estar atualizado, tá? Continuando. Dimensionamento de betão, que é o concreto. Eu tenho o Eurocode, americana, Canadá e Rússia, tá? Ah, não vou usar concreto. Eu posso voltar aqui em módulos e desabilitar. É interessante que a gente vai desabilitando para reduzir o número de funções aqui, né? Que como é um software que tem muitas funções, tudo que você habilita, ele vai criando novos painéis, novos botões, novas funções aqui. Então é interessante que você trabalhe só com o que você vai usar. Eu já vou desabilitar aqui a análise modal também. Aí voltando para lá, ó, deixa eu- não atualizou, só um minutinho. É, era para ele ter desabilitado aqui, tá, gente? Mas, enfim, vamos continuar.
Só desabilitou a análise dinâmica. Módulo de aço, eu vou ter nosso NBR 8800, porém eu ainda não tenho a 14762. Acho que em breve também vai estar disponível. E aqui também está desatualizado. Eu acho que quando vier uma, eles atualizam ela aqui também. Aqui para o nosso curso vai servir tranquilamente, né? Que a gente vai comparar resultados do projeto feito anteriormente. Agora, se eu for para outras normas, eu tenho aqui normas específicas para perfil formado a frio, né? Tem aqui a europeia, tem uma americana, tem a EASY, né? 100. Tem a norma de madeira. Norma de madeira, sim, eu vou ter aqui a nossa NBR 7190 já atualizada, né? A norma de alvenaria, eu só vou ter o Eurocode, aí eu tenho só esse anexo aqui também. O cálculo da alvenaria aqui nesses programas é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui no mercado nacional, né? Porque aqui no mercado nacional a gente faz a paginação da alvenaria e basicamente é um modelo aí que a gente faz análise de tensões, né? É um modelo diferente do modelo europeu. Análise geotécnica pelo Eurocode. A alumínio eu tenho o Eurocode, tenho a ADM e tenho aqui a da China, GB, né? E tem aqui a análise de dimensionamento de vidro, que tem aqui a norma alemã e americana também. Eu vou deixar habilitado somente o dimensionamento de aço, né, que é a nossa casa em aço. Vou tirar essas ligações aqui por enquanto e fundações também, ok? Agora ele funcionou, né? Acho que estava bugado com algum outro item, né? Eu vou deixar a nossa norma de A8800, aqui eu vou deixar, não tu vai usar, mas eu vou deixar. Aí estão as normas que estão ativas, né? Essa é a principal diferença aqui no início do projeto. E eu vou até ativar novamente aqui ligações, porque na hora que eu ativo esses itens que estão aqui separados, a gente vê que tem um espaçozinho aqui, ó. Aí a gente vê que em normas 2, a gente vai ter, ó, aqui eu não consigo habilitar esses aqui, né? Porque eles não estão disponíveis. Aqui em normas 2, eu vou ter como escolher aqui dimensionamento de torres, condutas, eu acho que é tubulação, tá? E ponte rolante também. O RFM5 tinha um programa independente, né, que calculava a ponte rolante. E tinha um módulo interno que calculava torres. Isso aí tudo vai ser integrado em algum momento aí. E aqui eu tenho para ligações em aço. Em breve eu também vou ter ligação em madeira. Eu já vi em algum vídeo que já está na beta, né, dessa ligação em madeira, disponível em algum vídeo de algum apresentador. E aqui eu tenho as duas normas, americana e Eurocode, né? Então, existe essa possibilidade aqui também. A análise geotécnica ficou aqui, né? Então eu vou tirar aqui betão, eu vou tirar ligações e aço, tá? Vamos lá. Aí, como eu tirei, aqui no módulo 2 não tem mais nada. Parâmetros e a opção. Aqui eu escolho aquela questão do valor da gravidade. Tem um 10 e tem um 981. Aí vocês trabalham como vocês acharem interessante. Ó. 10 ele considera que 1 kN é igual a 100 quilos. E 981 ele considera que 1 kN é igual a 101,9. É um pouco irrisória, né? A diferença, né? 2% praticamente. Eu vou deixar aqui em 10. Você pode definir o norte do projeto. E aqui, por exemplo, os eixos globais. Ó. Você vê que o meu Z está para cima. Por padrão, ele vem com o Z para baixo. E a gente coloca aqui o Z para cima. Representante de barra ou conjunto de barras aqui, ele vai agrupando barras que são iguais, que têm determinadas características. Eu, a princípio, não gosto de usar isso. Acho que talvez seja interessante em projetos muito grandes. Então, eu vou desabilitar para esse nosso projeto. Ó. Ele vai tirando menus aqui. Tela de superfície, se ele achar um quadro fechado aqui com vigas, ele vai criar aquele X e eu consigo jogar uma carga ali, como ele cria uma superfície fictícia, né? Eu não vou criar também, deixar assim. Parâmetros do modelo, quero colocar algum endereço, alguma coisa aqui, né, para sair lá do memorial. Entre outras informações, terreno, quando eu tenho análise geotécnica, é interessante inserir, né? Fora isso, nosso modelo está configurado, eu posso dar um OK aqui. Tá? Ele vai criar aqui um novo modelo, está carregando.
Carregou aqui nossa área de trabalho. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, eu vou adicionar as bases aqui da arquitetura para a gente começar a fazer o lançamento. Aí, antes disso, eu vou só, como esse vídeo aqui vai para o YouTube, eu também vou mostrar aqui um pouquinho por dentro do nosso, nosso curso. Aqui é a nossa plataforma, né? As aulas que eu tenho aqui no módulo 1, a gente vai fazer a apresentação dessa arquitetura, aqui a gente vai só lançar, né? A gente apresenta aqui a interface do RFM5. É interessante que você vai pegar essas aulas de interface e vai comparar aqui com o RFM6 também, para quem está migrando, eu acho que vai ser bem interessante, tá? A gente vai fazer o lançamento todo aí do projeto, vai adicionar os perfis, os materiais. Talvez eu faça até de um jeito um pouquinho mais acelerado e de outra forma aqui, né? Aí é bom que você vai ter várias formas, tá? A gente vai lançar os carregamentos. Eu não irei puxar a norma, a gente já sabe os valores, né? Isso aqui eu vou puxar direto. Algumas coisas daqui eu vou pular, mas para ser um pouco mais específico aqui nas diferenças, tá? Vinculações, a gente vai ver. É, o lançamento dos pilares basicamente é a mesma coisa, o lançamento de vigas também é a mesma coisa. Eu vou acabar talvez relançando uma parte ou outra aqui, e aí o resto da adaptação vai ficar com vocês, né? Visualização de resultados, a gente vai dar outra passada, verificação de tabelas, agora a gente vai ver o memorial de cálculo que está um pouquinho diferente. A configuração do dimensionamento também é diferente. E a gente vai ver também o dimensionamento aqui conforme NBR. Esse conteúdo ele vai aparecer aqui após essas duas aulas aqui, né? Eu vou colocar aqui como uma apresentação, criando um novo projeto, aliás, no RFM6. Essa é a primeira. Acredito eu tinha até falado que achava que ia ser umas 4 aulas, mas eu acho que vai ser um pouquinho mais, talvez 5, talvez 6, né? Para a gente chegar aqui no mesmo resultado, tá? Eu vou deixar essa um pouquinho mais curta, as outras devem ser um pouquinho mais longas. Até a próxima aula, pessoal.